Boa noite. Olá, Ju, boa noite, tudo Oi, bem? boa noite, tudo bem? Deixa eu melhorar aqui um pouquinho Tudo minha luz. ótimo. Tá escuro, né? Deixa eu ver se. Acho que aqui melhora um pouco. Ah, tá ótimo. Tá bom assim? Vamos deixar as pessoas entrando um pouquinho. Muito bem, hoje nós Sim. vamos falar sobre avaliação neuropsicológica, Ai, que nossos babies. delícia. Não tem assunto melhor para falar, né? Não tem. Neuropsicologia é um caso, às vezes, de amor e ódio, porque amor, porque ela traz tanta coisa legal quando tá prontinho o relatório, quando a avaliação tá acontecendo, mas dá trabalho pra caramba, né? Não dá, gente? Nossa, Deus. Mas é uma delícia, né? Eu É, tô não, é brincando sim. com os meus estagiários que com essa pandemia, né, a gente atrasou muita coisa. Mas eu tô Hum. brincando com meus estagiários que assim, eu amo fazer laudo, mas eu tô tão atrasada nos meus laudos que eu falei, não, gente, não quero mais, eu quero férias agora. Eu, às vezes, a cada finalização, quando eu estou finalizando, aí eu falo, ai, não, não quero fazer mais avaliação neuropsicológica, não, dá muito trabalho. Aí eu começo, né, lá naquela. Aí começo a escrever, eu falo, nossa, gente, isso faz muito sentido, isso é muito lindo, eu amo neuropsicologia. Por isso que eu falo que é uma relação de amor É, e ódio, às exatamente. vezes. Mas quando tá É prontinho, né, exatamente. é muito lindo mesmo de ver o resultado, né? Nossa, é Quando a gente consegue maravilhoso. enxergar o funcionamento da criança ali no relatório, no laudo. Ai, nossa, vale todo o esforço. E aí já fica uma Com dica para quem certeza. quer se especializar em neuropsicologia, que não é só aplicar teste, não, tá? É muito raciocínio clínico, É, né? vamos falar disso, né? Mas assim, com certeza não é só aplicar teste. Aproveitar que nós temos aí já algumas pessoas, eu vou me apresentar e vou te apresentar assim, Tá bom. obviamente, mais por alto e você também se apresenta assim da sua formação e tudo mais. Ei, Ju! Beleza. Oi, Ju! Muito bem, eu sou Raquel, eu sou psicóloga e neuropsicóloga lá do Espaço Integrar, eu sou a coordenadora do NAR, que é o Núcleo de Avaliação e Reabilitação. Eu formei pelas Ciências Médicas e hoje eu sou especializanda, né? Eu sou monitora da turma de especialização do Espaço em neuropsicologia. Trabalho nessa área aí, vamos colocar assim, minha graduação inteira. Eu tive o prazer de ter um orientador excelente, que ainda mais hoje nos dias dos professores, é um dia super especial e super carinhoso para ele, para a Juliana Mendes também, que foi uma super professora para a minha formação. E hoje eu trabalho com avaliação infantil na maior parte do tempo. E também faço avaliação de adulto e idoso, mas eu tenho a preferência mais pela de dar supervisão dessas Os avaliações. pequenos, Tenho né? formação, exatamente. Eu tenho formação em psicogerontologia, também tenho formação em avaliação neuropsicológica e avaliação pré-escolar também. E é isso. A Juliana, que Ai, que é uma pessoa super. super, super, super especial. Não tem como, assim, a Juliana Mendes me falou assim, Raquel, você vai fazer a live com a Juliana, você tem que falar que ela é uma pessoa super especial pra gente, né? Então, é uma parceria maravilhosa que a gente tem com você. E eu te tenho como referência, Ju. Então, assim, eu vou te apresentar do que eu acho que é maravilhoso no seu trabalho, que é esse carinho que você tem com o seu trabalho, essa felicidade que você transmite diante do seu trabalho, a formação excelente e a excelência que você faz do seu trabalho, que eu acho que, assim, é Ah, maravilhoso. E aí, as nossa, coisas técnicas.
você pode falar, porque eu já puxei muito o saco agora já. Fiquei lisonjeada, muito obrigada, viu? Mas uma coisa é muito verdade mesmo isso que você disse, a alegria, o amor que eu coloco no meu trabalho não é mentira, não é blá blá blá, é de verdade mesmo. É claro que eu fico cansada, claro que às vezes eu não quero Com trabalhar, certeza, mas né? eu amo muito o que eu faço. É um prazer estar aqui, uma responsabilidade muito grande estar aqui com você, estar aqui num espaço integrar. A Ju sabe muito bem disso. Para mim é uma honra estar aqui. Espaço integrar mora no meu coração, é onde posso dizer que é a grande parte da minha formação enquanto profissional eu fiz e ainda faço no Espaço Integrar, ainda vou fazer, né? Então, Espaço Integrar está no meu coração. Mas então, eu sou Juliana, eu sou formada em psicologia na Unifenas, lá no sul de Minas. Então, eu sou do sul de Minas, como todo mundo pode perceber pelo meu sotaque. Eu sou especialista em neuropsicologia, né? Fiz neuropsicologia na UNA, e aí me especialista em TCC, terapia cognitivo-comportamental da infância, que eu fiz minha formação no Espaço Integrar. Sou especialista em autismo pela UFMG. Sou especialista em pós-graduada em educação especial, tenho formação, aí algumas formações, formação no protocolo TRI, em reabilitação neuropsicológica que eu fiz no Espaço Integrar, foi assim um divisor de águas na minha carreira fazer esse curso no Espaço Integrar que eu fiz com o Vamos Tiago de falar um pouquinho, né, reabilitação. sobre o curso de intervenções, né? Eu acho que é importante, vai Nossa, ser um pouco parecido com a da reabilitação. A gente vai falar um pouquinho sobre ele também. perfeito. Nossa, foi um divisor de águas na minha vida de entender neuropsicologia e entender de reabilitação. E acho que é isso, minhas formações, e atualmente eu sempre trabalhei só com infância, com psicoterapia, avaliação neuropsicológica, sempre fiz só de crianças e adolescentes, nunca fiz uma avaliação neuropsicológica de adulto na minha vida. E atualmente eu trabalho com ação e intervenção precoce em autismo. Então, faço Olha, ainda algumas avaliações neuropsicológicas também para autismo, para levantar perfil cognitivo, mas trabalho muito na intervenção também com os pequenininhos. Bem gostoso. é delícia, né? Muito bem. Muito. Então, Ju, assim, a gente vai trocando figurinha, mas assim, o que você entende, né, de uma avaliação neuropsicológica? O que você acha que é uma avaliação neuropsicológica? Para a gente começar assim, a explicar, né, para quem está vendo, o que seria essa avaliação? Sim. Eu acho que é tão importante, Raquel, falar da neuropsicologia, né? Porque por mais que ela é uma ciência, né? É uma ciência interdisciplinar, então eu acho que nem todo mundo sabe para que ela serve. Então eu acho que a gente tem que levar Exatamente. esse tipo de conhecimento. Eu acho que a escola já entende muito bem disso, alguns profissionais já entendem, mas a neuropsicologia ela vem trazer essa relação entre cérebro e comportamento, o que uma disfunção cerebral, o que uma lesão cerebral vai impactar no comportamento, como que as funções cognitivas estão funcionando. A avaliação neuropsicológica vai trazer todo esse olhar para a gente, né? Então, Com certeza. é uma Levantar esse avaliação perfil, né? complexa. Sim, levantar esse perfil. Eu acho que a grande da avaliação psicológica é isso, eu consigo entender como que essa criança funciona, como que essa criança Exatamente. aprende, isso vai trazer um caminho para mim para pensar nas estratégias para poder ajudar ela nas dificuldades, né? Então, através de instrumentos Uhum. padronizados, de testes, e não é só testes, tá, gente? A gente vai entendendo nisso Observação, funcionar. né? Nós vamos falar muito isso hoje, bem repetitivos. Mas a neuropsicologia vai trazer esse Exatamente. entendimento do funcionamento do cérebro com o comportamento, o impacto disso na funcionalidade da criança. Exatamente. Assim, eu brinco muito quando eu falo com os pais sobre necessidade de avaliação. Eu falo assim, olha, como é que eu vou fazer uma coisa se eu não sei nem por onde eu começo?
né? Então, a avaliação é esse começo, né? A avaliação é esse ponto de partida que a gente entende. Isso. Então, tem o funcionamento de uma criança que tem dificuldade de atenção, mas uma criança com dificuldade de atenção com uma inteligência preservada, né, ou com uma inteligência dentro do esperado, é completamente diferente de uma criança com uma inteligência um pouco abaixo do esperado, um pouco limítrofe. E você vai ter lá muitas discrepâncias no comportamento da criança e muitas discrepâncias na intervenção com essa criança. O tempo de intervenção, a forma como que a gente vai ter a intervenção. Então, não tem como a gente começar do meio do caminho. A gente tem que começar de um ponto de partida, né? E eu acho que a avaliação neuropsicológica, ela cumpre muito esse papel, né? Desse ponto de partida para direcionar o tratamento, né? E até o tratamento ser mais eficaz, né? Ela promove uma eficácia de tratamento muito importante. E aí a gente acaba que já fala um pouquinho, né, sobre essas nuances da avaliação, que é muito interessante da gente pensar que não é tarde demais nem cedo demais para avaliar, né? A gente às vezes diante do eu percebo muito médicos, a escola às vezes trazendo esses mitos, né, de não avalia antes dos 6 anos, vão avaliar depois do 3º ano. Né? E eu acho que é muito importante. Na minha experiência, isso acontece sempre. Chega os pais com uma super dúvida. A gente tem que avaliar agora, mas ele tem 4 anos, mas ele tem 5 anos, mas ele tem 10. Já passou do tempo de avaliar, né? Então, assim, eu acho que nunca é tarde demais se a gente tem uma demanda, se a gente tem um prejuízo. E também nunca é cedo demais se a gente tem uma demanda, um prejuízo, né? Sim, sim. E isso é um mito gigante. Eu já tive famílias que chegaram também de profissionais que disseram não é hora de avaliar, tem que esperar a criança fazer 6 anos. Então, não existe. Hoje a gente tem instrumentos, a gente não tem um leque gigante ainda de instrumentos, principalmente para avaliar pré-escolares, mas a gente consegue avaliar desenvolvimento, a gente tem instrumentos padrão e hoje para avaliar desenvolvimento. A gente tem instrumentos que vão nos dar esse perfil, tanto cognitivo quanto comportamental, independente da idade, né? É claro que após os 6 anos, a gente vai avaliar mais funções cognitivas, até por conta das demandas também que a criança tem quando ela está no ensino fundamental, né? E tudo mais. Mas a avaliação neuropsicológica, ela pode acontecer em qualquer idade. E Raquel, eu concordo plenamente com o que você disse. Não tem como a gente pensar numa intervenção sem avaliação. Não existe. Eu me considero muito da intervenção. Eu gosto da intervenção, eu gosto da reabilitação. E quando eu fui fazer a avaliação neuropsicológica, quando eu fui fazer a especialização em neuropsicologia, eu fui exatamente para eu entender, porque eu pensava, como que eu vou pegar esse relatório aqui que só tem resultado de teste? Me incomodava muito isso. Pegar relatórios de profissionais que só tinha ali o desempenho da criança no teste, mas e aí, depois disso? O que eu vou fazer, né? O mais importante é o depois, né? Talvez um outro mito aí que a gente tenha, né, além do cedo demais ou tarde demais, é de que produzir um relatório a gente só vai informar do desempenho, né? A gente não vai fazer um raciocínio em cima daquilo. E eu acho que isso é outro mito que a gente tem na neuropsicologia, da avaliação neuropsicológica, que as coisas, elas não são simplesmente números e técnicas, né? São interpretações. Uma criança que tem uma dificuldade de atenção, ela é totalmente diferente se é associada com outra dificuldade, né? Então, é muito complicado. Pode falar. Eu estou aqui concordando com tudo que você está falando, que é bem isso mesmo. Eu acho que o que é tão importante no nosso raciocínio clínico, que é imprescindível, é a gente, o que os testes nos dão é a medida, comparam a criança com a norma. Ok, então tá, nisso aqui ela tá ok, nisso aqui ela tá na média, nisso aqui ela tá um pouquinho acima. Mas e ela comparada com ela mesma? E essa medida que a gente chama de intrapessoal, como que é? Tá, então ok, ela tá abaixo da média aqui. O dia a dia também, né?
Ela tá abaixo da média nisso aqui, mas e ela comparado com ela mesma, como que ela funciona? Nessa questão, o que que eu posso ajudar ela para ela melhorar, para ela evoluir? Qual que é o impacto disso na funcionalidade? Eu prezo muito por Uhum. entender esses impactos do cognitivo na funcionalidade. Né, que às Com vezes a certeza. gente vai ter aí como explicação algum transtorno que vai nos trazer isso, né, como resposta, e a gente vai entender do desempenho da criança, precisa entender desse desempenho dela, né? Nossa, com certeza, né? Então, assim, entender esse ponto de vista, né, da avaliação como um processo de ponto de partida, um processo que exige interpretação, que exige raciocínio clínico, já começa a gente entender que ele vai muito além de técnicas, né? E aí eu vou só Sim. abrir um parênteses. Para quem está nos assistindo, tem uma caixinha de perguntas. Vocês podem perguntar a qualquer momento, que eu estou aqui de olho, tá? Se vocês quiserem. E aí, assim, sobre essa questão dos objetivos, né, de uma avaliação, a gente falou um pouquinho, né, dos Sim. objetivos aqui, e tem mais um mito, né? Será que a avaliação é só dar diagnóstico? Ai, meu Deus. A avaliação Dói de ouvir, não dói? de mitos, né? Avaliação Cheio de neuropsicológica. Então, mito. não é só dar diagnóstico. A avaliação, Nossa, e o tanto de ela avaliação que pode a gente ser libera sem diagnóstico, né? muito, mas muito mesmo. A avaliação, ela pode sim nos ajudar no caminho para o diagnóstico, né? Então, Com certeza. esse perfil cognitivo, esse perfil comportamental é sugestivo de tal diagnóstico, é sugestivo de tal transtorno. Mas o mais importante, eu preciso entender qual que é o perfil comportamental, qual que é o perfil cognitivo da criança. E às vezes não vai ter diagnóstico. Às vezes é o funcionamento cognitivo dela que é assim, que eu Exatamente. preciso investir em reabilitação, que eu preciso investir em intervenção para eu ver a resposta dessa criança. E principalmente quando a Exatamente. gente está avaliando crianças pré-escolares, eu acho que a gente tem que ter um cuidado maior nisso, porque uma criança menor de 4 anos, ela vai ter problema de função, ela vai ter problema de função executiva. Claro, o cérebro dela não está maduro. Esperado, Então, né? é esperado. Então, é muito importante entender que esse cérebro ainda está em processo de maturação e nem tudo é um diagnóstico. Uma criança de 2 anos, é claro que ela é agitada, e isso não necessariamente é TDAH, né? É claro que ela não sustenta a atenção dela por muito tempo, é esperado da fase desenvolvimental. Então, isso é muito importante, desse cuidado também na avaliação, principalmente dos pequenininhos, desse entendimento de desenvolvimento, entender o que é desenvolvimento típico, para a gente poder, para nos ajudar no nosso raciocínio clínico. E aí, nem Exatamente. sempre a gente vai chegar num diagnóstico, pensando em diagnóstico, ela vai ajudar muito a gente em diagnóstico diferencial também. Com Então, certeza. por exemplo, Talvez é mais importante a gente pensar o diagnóstico diferencial do que o diagnóstico correto, né? Assim, eu em supervisão clínica, foi o Diego Alano junto com a Ju, que é a Ju Mendes, né? Tô com outra Ju aqui, aí eu sempre falo Ju, aí vai parecer que eu sei. Mas Jus, é muitas uma Jus coisa assim nessa que a vida. gente. Muita Ju. É uma coisa assim que a gente sempre fala, quando a gente gera essa dúvida, né, do diagnóstico, vamos pensar o que a criança não tem? Vamos pensar Sim. aí o que a gente já consegue excluir aqui com a avaliação? Porque o objetivo é Uhum. esse, né? A gente sempre vai ter uma pergunta para responder. E às vezes a pergunta é Sempre. a gente entender o que ela não tem. A pergunta é a Aham. gente entender qual que é o funcionamento desse paciente. Uhum. Obviamente, vai ter, né, assim, sei lá, 80% dos encaminhamentos de avaliação infantil vai perguntar o diagnóstico. Uhum. Mas eu acho que é muito mais construtivo, né? É muito mais enriquecedor a gente trazer o funcionamento cognitivo da criança, entender o prejuízo no dia a dia, do que simplesmente colocar um CID, né?
Eu acho também, concordo plenamente. Eu acho que assim, o que que essa criança tem que estar preservado, o que que essa criança tem que estar alterado, e esses impactos, e não só um diagnóstico. Eu acho que assim, o diagnóstico diferencia, a contribuição da avaliação neuropsicológica para um diagnóstico diferencial é fantástica. É muito comum, às vezes, uma criança que chega com uma suspeita de TDAH, por exemplo. Aí tá, aparentemente ela preenche um tanto de critério lá para o TDAH. Quando a gente vai avaliar, entender do perfil cognitivo dela, e isso já aconteceu comigo, de eu levantar a hipótese, parece que é algo de ansiedade. E aí, muitas vezes, a criança ela não mantém a atenção, ela não sustenta por uma questão de ansiedade, o pensamento acelerado da ansiedade. E aí é onde que eu vou fazer, eu vou colocar na balança o que que é transtorno de ansiedade, o que que é um TDAH, e aí eu vou fazer esse levantamento. O perfil cognitivo dela é assim. Agora, um cuidado importante, às vezes a criança vai muito mal num teste de atenção, por exemplo. Só que o resultado pode estar enviesado, porque ela ficou super nervosa antes de fazer o Exatamente. teste. Você me lembrou de mais um mito da avaliação neuropsicológica. Que a gente não avalia humor e comportamento. A gente só avalia cognição. Eu adoro quando me perguntam isso. Não, gente, a gente avalia personalidade, a gente avalia humor, a gente avalia comportamento. Porque, imagina, eu falar que a criança tem dificuldade de atenção, mas é uma criança extremamente ansiosa. Tem transtorno de aprendizagem, mas não consegue... É igual eu para matemática. Eu sou a pessoa que, se alguém falar uma conta, meu coração dispara, eu começo a suar e eu já fico assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Isso é transtorno de aprendizagem? Não, isso é ansiedade, né? Então, assim, e às outro vezes mito até também, inteligência. Né? O teste dá enviesado, às vezes, há pouco tempo eu fiz uma avaliação assim, que a criança deu inteligência abaixo da média, mas ela sofreu antes de fazer os testes, que o resultado dela ficou enviesado. Então, não é um resultado fidedigno. E aí eu vou dizer que essa criança tem um comprometimento intelectual? É claro que não. E aí, eu tenho que ir para avaliar as questões emocionais, as questões comportamentais, para eu entender, juntar tudo isso. E é engraçado, assim, Ju, que as minhas últimas avaliações, eu tive até um paciente muito curioso, assim, que a mãe chegou falando, ele tem diagnóstico de altas habilidades, né? Diagnóstico não, né? Ele tem um perfil de altas habilidades, precisamos de uma nova avaliação para direcionar a escola. E aí a mãe me avisou. Ele é muito desconfiado, por vezes ele fica muito ansioso, ele não tem interesse nenhum na escola. Começou a trazer as questões emocionais dele, né? Então, assim, E aí eu fui corrigir o teste de inteligência dele, e eu tô assim, meu Deus, essa mãe vai me matar. Porque esse menino não deu inteligência alta, não. Meu Deus, esse menino tem inteligência da média. E fui vendo. Aí, chega o menino na semana seguinte, a mãe me mandou uma mensagem e falou assim, Raquel, o fulaninho não fez as coisas que você falou que era para ele fazer, porque ele ficou com medo de dar a resposta errada. Aí, quando eu fui ver, quando ele se sentiu confortável para admitir o erro, se sentiu confortável para, não ter medo de errar numa avaliação, porque ele sabia da importância da avaliação. Ele sabia que era importante para ele se manter na série que ele estava, ele sabia que era importante para ele ter um tanto de benefícios. Então, ele tinha essa pressão muito grande. E aí, o desempenho dele foi completamente afetado por essa ansiedade Exatamente. Então, esse cuidado, né, essa visão que vai além do instrumento, que vai além do teste, o teste ele é um instrumento. E não, eu vou te responder, tá, Cissa? Vou te responder um pouquinho, só um minutinho. Essa coisa da gente pensar assim, que o teste é o que a gente faz e não o instrumento que a gente manipula, faz a gente ter esse olhar enviesado, né? Faz a gente ter essa noção de que a gente simplesmente faz um diagnóstico, dá um número, dá um CID,
né? E não necessariamente uma forma mais de interpretar um perfil da criança que vai além da cognição, que abrange o humor, que abrange o temperamento, no caso de pré-escolares, personalidade, no caso de crianças, né? Então, eu acho que é muito importante isso, né? Sim, sim. E aí, por isso que eu falo que a avaliação neuropsicológica, ela dá muito trabalho e ela exige muito do profissional, porque aplicar um teste e corrigir é a coisa mais fácil do mundo. Com certeza, tá lá, né? Cara crachá. Tem correção informatizada, você joga ali, o resultado sai prontinho. Mas e o raciocínio clínico que tem por trás disso, né? E o conhecimento que o professor... Eu acho que isso é muito sério, isso. Eu acho que estamos aqui no Instagram à frente de um espaço que preza muito pela qualidade, né? Pela psicologia, pela prática baseada em evidências. Isso é muito importante para todo profissional. A gente precisa ter embasamento teórico, a gente precisa entender. Se eu estou investigando TDAH, eu preciso entender o que é o perfil cognitivo e comportamental de TDAH. Eu preciso entender sobre perfil cognitivo de uma criança que teve encefalite, por exemplo. Eu preciso entender, por exemplo, eu faço muita avaliação de autismo. Avaliação de inteligência em autismo é difícil pra caramba, porque os testes são pouco sensíveis. Então, se eu não tiver subestimam muito a capacidade da criança, né? Subestima muito. Então, se eu não tiver um olhar qualitativo ali naquele momento, eu posso falar uma bobagem e dizer que essa criança tem deficiência intelectual, mas na verdade foi o teste que não foi sensível o suficiente. Então, é muito sério a avaliação neuropsicológica. Com certeza. E aí, assim, a gente vai passar por essa parte assim, de como avaliar e respondendo a pergunta da... Tem uma pergunta sobre protocolos, né, que os terapeutas podem utilizar. Vamos falar um pouquinho, né, disso quando a gente fala do que a gente avalia, né? Então, assim, talvez a gente possa começar aí da pré-escolar e a gente vai crescendo as idades para falar um pouquinho sobre como que a gente avalia, o que a gente avalia. Sim. Sim. Então, nos pré-escolares, a gente vai começar avaliando o desenvolvimento, né? Então, a gente vai avaliar aí dentro das... gente. Outdoor e setinha gritando, não deixem de avaliar o desenvolvimento em pré-escolares. Não deixe, não deixe. E aí, dentro do desenvolvimento, a gente vai avaliar habilidades cognitivas, de linguagem, motoras... E funcionalidade é muito importante. Então, assim, desenvolvimento socioemocional, que é tão pouco falado. Então, eu vou puxar a sardinha para o autismo, porque sinais precoces de autismo estão aí no desenvolvimento socioemocional e muitos profissionais deixam isso passar. Então, da linguagem, né? Ih, deu uma travada, voltou. Voltou? Aí, voltou. Tô falando que vai além da comunicação e da linguagem, né? A gente não avaliar esse desenvolvimento socioemocional vai além desses, né? E assim, eu uso muito o Denver, a Vineland. Eu acho que você usa a Bailey, né? Eu vejo assim muito no seu protocolo a Bailey. Tem mais alguma que você comenta? Então, quando as crianças até 3 anos e meio, eu uso a Bailey, porque aí a Bailey ela é bem completa, porque ela avalia todas essas habilidades e avalia funcionalidade. Quando a criança é maiorzinha, mais de 3 anos e meio, eu uso o Denver 2, aí eu sempre associo com uma escala para avaliar funcionalidade. Aí a Vineland ou a ABAS, mas a ABAS só ainda qualitativa, mas ela está saindo já, a ABAS com validação brasileira em breve, graças a Deus. Ainda bem, né? Nossa, essas normas salvam a nossa vida. Vai salvar a nossa vida. Não uso, você perguntou do Portage, né? Não uso, mas já ouvi falar super bem dele. Mas nunca usei. Ele é uma opção, né? Assim, a gente falar sobre instrumentos, a gente tem muitas opções, né? E vale a gente pensar assim, que a escolha da ferramenta, ela vai influenciar, sim, na sua capacidade de raciocínio clínico, né? Mas ela não é o raciocínio clínico, né? Então, assim, talvez o mesmo raciocínio que eu tenha com a Portage, você tenha com a Bailey,
né? Assim, de desenvolvimento, de acesso. Porque é o quê? A gente sabe o que é esperado por uma criança pré-escolar. A gente sabe o que são esperados por uma criança alcançar até os 3 anos em motricidade, para a criança alcançar em linguagem, em comunicação, né? Então, assim, a gente tem, graças a Deus, há pouco tempo, acho que deu uma travadinha na Ju aqui. Foi? Voltou agora. Voltou. Ah, ótimo. Então, a gente tem a escolha da ferramenta, a gente tem uma gama muito, muito grande, assim, eu acho que isso é muito bom, faz pouco tempo, né? Eu acho que tem aí 1 década que a gente teve um acesso maior a esses instrumentos para pré-escolares. E entender essa escolha da ferramenta, talvez, assim, óbvio que a gente vai procurar o padrão ouro, né? E o padrão ouro de avaliação de desenvolvimento que a gente tem hoje é a Bailey, é o Denver 2, né? Tem outras Highland que saiu agora as normas, né? Acho que esses padrões ouro são muito importantes também, né? Mas acho que o padrão ouro, acima de tudo, é o raciocínio clínico. Então, porque se você pode estar com o melhor instrumento, um instrumento caríssimo da moda, e se você não souber usar seu raciocínio clínico, de nada vai adiantar, né? Então, na avaliação dos pré-escolares, a gente pode também investigar alguns aspectos aí de cognição social, a gente já tem tarefinhas de teoria da mente para crianças pré-escolares também, então é possível também dar uma investigada nessas funções. E aí, inteligência. Então, a inteligência também, a gente tem... O não verbal, né? Assim, acho que nesse ponto do pré-escolar a gente tem que entender, né, que o não verbal vai talvez ser a escolha para avaliação da inteligência. Nós temos vários instrumentos, mas que dizem, a gente tem que entender dessa noção do que é esperado para uma criança típica, o que é esperado para um perfil de transtorno, né? E aí eu lembrei de falar um pouquinho, assim, me perguntam muito, como que você sabe quais são os perfis de transtorno? Lendo artigos, né? Não tem como, assim, né? É a gente sentar na frente do computador, colocar lá no Google Acadêmico e falar assim, perfil neuropsicológico de autismo. Isso. Né? É ter uma pós-graduação, uma supervisão com uma pessoa que traga para você esse perfil, né? Esse estudo. É um estudo, né? A gente tem a ciência para isso, né? Eu acho que isso é muito importante também da gente abordar, né? Entender os perfis neuropsicológicos dos transtornos nos ajuda muito. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, vai ficando mais... A cada avaliação vai ficando mais fácil, porque as avaliações elas vão exigindo esse estudo. Então, a cada avaliação você vai entendendo dentro da individualidade daquela criança, mas naquele raciocínio do perfil neuropsicológico sugestivo do transtorno. E a gente só vai também descobrir estudando artigo, pegando referência em livros. A gente tem hoje uma produção científica sobre neuropsicologia bem, né? Então, assim, tem muitos livros sendo publicados, artigos, a gente tem muita pesquisa. Temos muitas referências brasileiras, né? Sim. Pessoas, figuras importantes mundialmente na neuropsicologia. Eu acho que isso é muito importante a gente ter esse reconhecimento para a nossa pesquisa. A UFMG é um centro de referência, a USP é um centro de referência em neuropsicologia também. Na Bahia, nós temos várias pessoas que têm grandes pesquisas, né? Então, assim, eu sou péssima com nomes, mas eu sei as regiões, assim, que a gente tem muitas pessoas de referência em neuropsicologia, né? Então, reconhecer pontos, nós temos muitas produções de livros, né? Eu acho que isso é muito bacana, porque livros é mais acessível do que artigos, né? Sim. Então, e produção brasileira, que é... Exatamente. E falando de inteligência, né, para a gente continuar sobre áreas e domínios cognitivos pré-escolares que a gente avalia, o que você percebe, assim, o que você utiliza mais? Então, para avaliar inteligência, eu uso 2 instrumentos, que ou eu uso o som R para os pequenininhos, ou eu uso o VISC para os meninos maiores. A partir de 6 anos, né?
Oi? A partir de 6 anos que a gente usa o VISC. Sim, aham, sim. O VISC me incomoda um pouco quando eu tenho que usar com crianças com autismo, porque aí ele tem uma demanda de linguagem bem grande, e aí até o que a gente tem na literatura é como indicação para avaliar inteligência de criança com autismo, o Raven ele é mais indicado do que o VISC. Por mais que Sim. ele avalie um construto só, ele é uma medida mais fidedigna para avaliar inteligência de crianças maiores com autismo. Em contrapartida, o SOM-R é o padrão ouro para avaliar a inteligência de crianças que tem essa questão aí da linguagem. Então, são testes que dão para a gente entender bacaninha e normalmente é o primeiro teste que eu uso na avaliação, porque entender da inteligência vai me abrir um leque para investigar as outras habilidades, né? Porque você falou da inteligência, assim, recentemente eu tive uma experiência de uma avaliação de uma criança autista, e aí um artigo de 2014 me salvou. O título do artigo é exatamente assim, VISC 4 subestima a inteligência de crianças autistas. Olha E só. aí eles colocam o VISC 4 à prova, né? De colocar, falar assim, olha, por essa exigência verbal tão grande que ele tem, sim, o VISC subestima, né? E aí a gente vai mais uma vez pontuar, porque a gente vai pontuar isso sempre. O nosso propósito aqui hoje é de falar que a avaliação é raciocínio clínico e não em teste. O instrumento é uma ferramenta de trabalho. Sim. Ele não é o que faz a neuropsicologia. Porque se você não manipula essa ferramenta de forma correta, você não avalia, né? Se você não tem essa noção de... Eu, por exemplo, não tinha. Eu falei assim, gente, mas tá estranho esse vídeo. Tá estranho. Não é assim o funcionamento desse paciente. E a gente vai na literatura buscar, né? E percebe que, sim, apesar de ser um padrão ouro de avaliação para inteligência, não é um padrão ouro de avaliação para inteligência em crianças autistas, né? Então, ter essa noção, esse manejo dos instrumentos é muito importante, né? Exatamente, exatamente. Estudar a fundo, né, os manuais dos instrumentos, não só aplicação e correção, tá? Tudo que tem lá é extremamente importante. Então, assim, quando eu compro um instrumento, há pouco tempo eu comprei um instrumento novo, eu ainda não estou usando ele, eu ainda preciso estudar, me capacitar, fazer cursos, ler artigo, entender, fazer supervisão para depois começar a estudar, porque é um raciocínio complexo, né? Exatamente. E aí, assim, para pré-escolares e crianças escolares, né? Quando a gente fala de pré-escolares, a gente está falando aí de 2 anos até uns 5 anos, 6 anos, e de escolares de 6 anos para cima, a gente tem muitas diferenças nos domínios cognitivos, né? Assim, de atenção, função executiva. A avaliação desses dois públicos é muito diferente para esses domínios, né? Sim. E aí, vamos falar um pouquinho, assim, como que você avalia a atenção, função executiva, memória, dessas crianças pré-escolares e nas escolares? Então, nas crianças pré-escolares, a gente consegue ver, a gente já tem alguns instrumentos que avaliam, né, algumas habilidades de atenção, a gente consegue entender um pouquinho do funcionamento executivo dessas crianças, mas vou repetir o que eu disse ali atrás, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente para entender de atenção e de funções executivas nas crianças pré-escolares, porque ainda estão se desenvolvendo. Já nas crianças maiores de 6, a gente já tem um leque bem grande de testes. Eu acho que, assim, vai muito do profissional, qual a gente vai usar sempre o teste que a gente tem padrão ouro, que a gente tem mais indicações. E aí a gente tem uma infinidade de testes para avaliar atenção aos seus substratos, atenção seletiva, atenção alternada, atenção sustentada. Oi, Ju! Caiu um pouquinho. Deixa eu ver se ela volta aqui. Vamos lá. Ju! Agora voltou. Tô aqui te gritando, Voltou. Ju!
Eu tô aqui, Você Raquel. estava falando da... Eu estava falando da atenção sustentada, seletiva, alternada, né? Que a gente tem para falar um Eu acho que pouco. assim, o que eu vou avaliar não é em toda avaliação, eu não vou avaliar tudo, 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 tudo. Vai depender muito da queixa, o que eu preciso investigar. Por isso que, assim, a anamnese ela é muito importante. Eu entender qual que é a demanda da avaliação daquela criança, qual é a suspeita, quais são as, na verdade, nem é tanto a suspeita diagnóstica, eu levo muito em consideração as dificuldades que a criança está apresentando ali naquele momento. Os Aí, às prejuízos, vezes, né? os prejuízos. E aí, a partir desses prejuízos, eu vou investigando as habilidades cognitivas. Então, aí eu vou para atenção, para funções executivas. Ah, eu preciso explorar um pouco mais da atenção. Aí eu vou aplicar mais testes de atenção para eu entender melhor. Ah, eu preciso explorar um pouco mais da memória de trabalho. Eu preciso entender mais da memória de curto prazo, de longo prazo. Ah, eu preciso avaliar algumas questões de linguagem, de fluência verbal dessa criança. Então, assim, vai depender muito. A anamnese, ela nos norteia muito. Então, o que a família traz, o que a escola traz é extremamente importante. Sim. Eu sempre gosto de fazer uma reunião com a escola no inicinho da avaliação, para eu poder entender como que está o desempenho dessa criança lá, tanto cognitivo quanto funcional. Muitas das demandas de avaliação, elas vêm a partir da escola, né? São na escola que os Uhum. problemas começam a aparecer, principalmente de ordem cognitiva, né? E aí eu vou Sim. desenhando a avaliação. Então, às vezes, habilidades visoespaciais, às vezes eu vou querer entender muito do desempenho escolar, questões de leitura, de escrita, de matemática, e aí depois eu vou para investigar as questões emocionais, porque a gente avalia assim, tá, gente? Questões Não, de é um mito. personalidade, temperamento, não, é um mito, e vou avaliar comportamento. Então, eu preciso entender do Exatamente. comportamento também, para depois eu juntar tudo isso, e aí, então, conseguir concluir todo o meu raciocínio com esse levantamento. E acho que uma coisa muito importante que você falou é essa visão 360, né? É como que a criança se comporta no consultório, é como que a criança se comporta em casa, é como que a criança se comporta na escola, é de todos os profissionais que ela tem de intervenção, como que ela, o que esses Sim. profissionais acham, né? Então, assim, é ter o máximo ferir da criança, como se você tivesse a visão de todos os ambientes que ela convive, né? Que é importante também da gente entender que o raciocínio ele parte dessa visão 360 da criança, né? Essa visão dos pais, essa visão da escola, dos profissionais que ela convive, da professora particular, da professora da turma, né? Eu acho que é muito importante todas essas informações serem juntadas aí para a gente fazer esse raciocínio clínico, né? Sim, sim, com certeza. E eu acho que o que a gente escreve, pelo menos eu, quando eu estou aplicando um teste, a minha folha de teste, ela é toda rabiscada o tempo todo, porque eu vou observando tudo que a criança faz ali dentro da sala. Então, fica tudo rabiscado, Exatamente. porque eu não estou vendo ali só o desempenho dela no teste, eu estou vendo tudo. E é muito importante colher o máximo de informações possíveis, até para a gente pensando aí em diagnóstico, uma avaliação que vai contribuir para um diagnóstico, pensar num transtorno do neurodesenvolvimento, tais alterações elas têm que acontecer em todos os lugares e não num lugar só. Se a queixa é comportamental, ela não pode acontecer só em casa, porque aí vão ter contingências ambientais aí que estão influenciando nesse comportamento. Então, se eu não conversar com a escola, eu não vou entender isso. Se eu não conversar com a professora particular, com os outros profissionais, eu não vou ter uma avaliação de qualidade. E aí, Ju, eu gostei dessa coisa de mito, que eu tô lembrando mais um. Que Que toda maravilha! criança que é agitada, toda criança que é agitada é TDAH. Toda criança que é tímida é autista. Não olha nos olhos é autista. Toda criança que não sorri é autista. Toda criança que não aprendeu a ler com 6 anos é de aprendizagem. A gente esquece que nós temos um manual diagnóstico
né? Assim, para entender que existe critérios de A a D, ou seja, A, B, C, D, 4 critérios para a gente preencher, para a gente pensar no diagnóstico, né? Então, é muito importante também da gente falar, né? Que esse mito de só ter um critério de avaliação, né? E outra, tão importante quanto ter os critérios. Esses sintomas, essas características, isso que está lá na listinha dos critérios, tem que trazer impacto e prejuízo para a vida dessa criança. Porque às vezes ela tem algumas características, às vezes é uma criança que é mais agitada mesmo, mas isso traz impactos e prejuízos significativos para a vida dela. No autismo isso acontece demais, sabe, Raquel? De profissional que descarta autismo porque a criança estabelece como não, ele olha no olho, então não é autismo. Entendeu? Não é autismo, né? Ou criança que é diagnosticada com autismo só porque não estabelece contato visual. Então, assim, é muito certo. E assim, uma coisa que a Ju Mendes falou aqui agora, né, a importância de como a criança faz a testagem, né, como a criança se apresenta para a gente o tempo todo, ajuda imensamente nesse raciocínio clínico, né? Por isso que é importante, o meu protocolo também é sempre o como ela fez, né? É diferente uma criança uma tarefa de uma maneira para poder ter um desempenho ruim, por exemplo, né? Uma de atenção muito rápida, mas erra muito. É muito diferente de uma criança que faz uma tarefa de atenção muito devagar, mas não erra em nenhuma, né? Então, assim, a gente vai ter vão ter provavelmente 2 crianças que vão ter um desempenho inferior. Vão ter 2 crianças com o mesmo desempenho normativo. Mas a forma de fazer já me diz de 2 coisas diferentes, né? Exatamente o que a gente está falando aqui, né? Como ela faz, a forma que isso faz. Se ela apresenta essa dificuldade de errar, fazer as coisas muito rápido, mas fazer as coisas com muito erro, qual a intensidade, qual que é a frequência, qual que é o prejuízo que isso traz para ela, né? Eu acho que, assim, entender essa forma da criança fazer as coisas é muito importante, que vai diferenciar, né? Vai ser essa forma da gente falar de como que ela funciona no dia a dia. É como a gente insere isso, né? Até porque entender como ela faz é o que vai nos ajudar no processo de reabilitação. Então, se ela faz desse jeito, como que eu tenho que ensinar ela de fazer diferente, né? Para que ela consiga ter resultados mais satisfatórios. Então, o resultado quantitativo comparado com a norma não me traz isso. Se eu não souber como que ela faz, como que eu vou ajudar ela nesse processo de intervenção e de reabilitação? Exatamente. E é legal você trazer esse assunto de intervenção, porque, assim, eu, particularmente, eu tenho muitas críticas com reabilitações de programas muito, muito específicos, mas a gente entender que essas reabilitações, se a gente mescla essa noção de que cada criança vai ter uma dificuldade, que cada projeto de reabilitação vai ser único para aquela criança, essas reabilitações cognitivas, essas reabilitações de modo, assim, mais técnicas, né? Elas vão ser eficazes da mesma forma, né? A gente vai conseguir transferir para a criança um treinamento cognitivo, né, eficaz para superar uma dificuldade no TDAH, por exemplo, trabalhando na atenção, função executiva, resolução de problemas. Da mesma forma, no autismo, a gente trabalhar com intervenção precoce, trabalhar com socialização, né? Eu acho que isso é muito importante a gente ter claro, né? Assim, temos um avanço muito grande com o treinamento cognitivo e um avanço muito grande que faz a gente entender sobre como usar esse treinamento cognitivo, né? Até porque a reabilitação, ela é individualizada, não dá para reabilitar todo mundo da mesma forma, né? Exatamente. E aí, ninguém aprende da mesma forma, né, Ju? Ninguém, Então, a neuropsicologia, a avaliação, esse raciocínio
raciocínio de como que essa criança aprende, aonde que estão as forças e as fraquezas dela, o que que ela tem preservado, o que que ela tem que não está legal, para então eu pensar nesse processo de reabilitação, que tipo de treino que ela precisa, que tipo de reabilitação mais voltada para funcionalidade ela precisa. Então, é toda uma junção de saberes aí, né, que a neuropsicologia vai trazer para complementar e ajudar no desenvolvimento dessa criança. Entender de reabilitação, para Claro. mim, no curso que eu já fiz aí no Espaço Integrar, que vai ter um novo agora, né, fez toda a diferença. Reabilitar, eu preciso entender muito da avaliação para eu poder reabilitar. Porque de nada, e aí Com isso para certeza. mim faz toda a diferença ter uma avaliação de qualidade, porque é o que vai me nortear no processo de reabilitação. E esse é o depois, né? Assim, a avaliação neuropsicológica, ela não pode ser o fim, ela dá o início de um caminho, né? Ela monta a base para isso, né? E o depois, sempre me perguntam, né? E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai reabilitar, agora a gente vai capacitar ou habilitar ainda, né? Às vezes a gente nem reabilita, a gente habilita a criança para alguma função, né? E isso é uma coisa que eu acho que é super bacana. E eu admiro você por ter essa paixão por reabilitação, porque eu acho que me falta a paciência do reabilitar, sabe? Eu brinco com a Juliana que eu adoro avaliar, porque assim, a paciência do reabilitar eu queria ainda. Talvez com a trabalho eu vou adquirindo, né? Mas é muito engraçado, assim, que sempre me perguntam, né? O que você acha de estimulação cognitiva? O que você acha de treinamento cognitivo, né? E assim, você que teve a experiência de fazer um curso de reabilitação, o que você acha dessa parte, da forma como a gente tem as críticas e também da forma como a gente um treinamento para as nossas crianças? Deu uma travadinha, não peguei o final da sua pergunta. Eu perguntei o que você acha, assim, dessa reabilitação cognitiva, da forma que a gente traz para as nossas crianças, assim, de estrutura, de avaliação, como que a gente faz uma avaliação durante a intervenção, como que a gente sabe se funcionou, se não funcionou, como que é o seu... Raquel, até antes disso, me fez, pensando que nós estamos falando de mitos, né? E aí foi uma coisa que não foi combinada e foi surgindo aqui. Eu acho que uma coisa que você falou dá um mito muito legal, porque um mito que eu acho que pode existir é que a avaliação neuropsicológica é o fim. E não, você falou lindamente isso. A avaliação neuropsicológica é o início. O início para esse processo do que essa criança vai precisar. Com relação a treino cognitivo, a questão da reabilitação, a minha crítica é que a gente não pode pegar nada pronto e colocar para aquela criança e ela tem que fazer isso. Claro que existem alguns treinos que são legais, que são interessantes, que vão ajudar, mas não pode ser aquilo puro. Existem estratégias que direcionam, né? Sim, porque não é aquilo só que vai resolver a vida da criança, não é aquilo que vai mudar. Então, esse entender o como, aquilo que a Jo complementou agora há pouco, né? Como que essa criança funciona em várias áreas. Então, a minha reabilitação, ela tem que ser completa. Eu preciso entender, em casa ela vai ter uma demanda, na escola ela vai ter outra. Então, eu não posso ser uma caixinha quadrada na reabilitação, e aí, às vezes, os treinos prontos me incomodam nesse sentido, que são caixinhas prontas, quadradas e que é só para uma coisa. E não, a demanda da criança é muito mais do que isso. Quando a gente tem essa coisa, né, assim, eu converso muito com as pessoas sobre intervenção, assim, porque eu tenho interesse, né, só não tenho a disposição, mas eu falo muito dessa coisa, assim, de como que a gente fala sobre intervenção e não fala como deveria ser o treinamento cognitivo, né? Assim, como que deveria a gente entender que existem... É a mesma proposta do instrumento, né? Da avaliação. As estratégias de intervenções cognitivas, elas são um instrumento para o profissional. E não somente
o que a gente faz na reabilitação, né? E aí, assim, eu lembro, eu assisti algumas aulas da reabilitação cognitiva aqui do curso que você fez, e sempre traziam dessa forma, né? Eu acho que sempre tem que entender que cada criança funciona de uma forma, da mesma forma que a gente tem a mesma profissão e uma formação parecida, nós temos raciocínios diferentes, né? Então, o discutir um caso faz sentido porque você tem um raciocínio diferente do outro, né? Então, funcionamos de formas diferentes e nós temos essas técnicas, essas estratégias. E aí, agora fazendo um merchan, né? Que vai ser o curso de intervenções cognitivas, de teoria à prática, que era um curso baseado num livro do nosso... da nossa editora, né? Que é a editora da Juliana, da Mariana de Lasso, da Renata, de intervenções cognitivas. Maravilhoso, né? Eu vi lá no espaço, assim, quando chegou para ir para entrega, eu falando assim, ai, meu Deus, eu quero um. E aí, tô para pegar o meu, que, assim, eu achei que é maravilhoso o livro. E esse curso de intervenção, ele vai, assim, pautar exatamente isso que a gente está falando, né? De trazer o que é essa intervenção, de trazer estratégias para intervenções, tanto com crianças com transtornos de aprendizagem, com crianças com dificuldade, né? Que vai trazer toda essa parte, né, de intervenção para a gente trabalhar, né? Que vai literalmente nos dar a base que a gente precisa para poder trabalhar na reabilitação, né? Raquel, eu acho que o legal e aí eu vou falar com propriedade, porque eu já vivenciei inúmeros cursos no Espaço Integrar, é essa questão de o curso vai trazer raciocínio, não é nada pronto, né? Você vai te trazer o raciocínio, o entendimento para te ajudar no que você vai fazer na reabilitação da criança, né? O que eu já fiz me ajudou muito nisso, que é a reabilitação da vida real. Então, qual que é o meu raciocínio para isso? A Ju falou do tempo, eu fui olhar, 19h57. Pois é. Eu ficaria a noite inteira com você, Ju. A gente vamos marcar outras lives, eu acho que é maravilhoso. E assim, a gente trouxe, eu acho que tudo que a gente combinou, né? E o principal, assim, que eu acho que foi bacana e não foi combinado, foi trazer todos esses mitos, né, da avaliação, que eu acho que é muito importante e que permeiam toda a nossa prática profissional o tempo inteiro, né? E trabalhar que a avaliação é um processo de raciocínio clínico, a avaliação infantil é um processo necessário, né? Assim, é um ponto de partida. Então, quando encaminhar, é quando você vê prejuízo, é quando você vê necessidade, quando a escola está vendo ali que aquela criança, da forma que espera, ela não está conseguindo acompanhar, quando tem dificuldades comportamentais em casa, que são muito difíceis de lidar, né? Então, toda essa gama de avaliação, eu acho que a gente trouxe muito bem a importância, né? Que vai além do comparar a norma, né? Com certeza, com certeza. Eu ficaria aqui também mais uma hora. Acho que depois a gente pode fazer uma postagem sobre esses mitos, viu, né, Lécia? Vamos escrever isso. Com certeza. A gente vai fazer isso. E eu acho que, assim, Ju, você sabe, eu já declarei tudo que eu tenho para declarar no começo, mas eu vou reforçar. Você é um exemplo para mim. Eu acho que o conhecimento, a luz que você passa é um exemplo, porque é muito maravilhoso poder contar com profissionais de excelência e o espaço, assim, eu falo em nome da Juliana, que eu acho que é uma pessoa que é maravilhosa nesse sentido de reconhecer o tanto que a gente tem de profissionais que nos ajudam. E você, o David, são pessoas muito especiais para a gente e para o Espaço Integrar também. Então, eu te agradeço imensamente por essa participação. É maravilhoso você estar aqui com a gente. Fiquei nervosa antes de estar aqui, Ju sabe. Mas para mim é uma honra, uma responsabilidade. Também. Na hora que a Ju me mandou, eu falei assim, ai meu Deus. Mas o tempo nosso está acabando. Um beijo. Muito, muito, muito obrigada, Ju. Obrigada. Você é um amor. Beijo. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.